Playoff em mesa, os ataques ganham jogos, mas as defesas brilham mais. Times que querem ir longe nos playoffs têm que botar a defesa em jogo. Eu acho que a defesa do Vasco vai mandar bem assim. Brasil, e aí abre espaço pro jogo corrido, né? A defesa do adversário tem que se preocupar com esse jogo aéreo e abre espaço. Coach do Vasco Almirante, treinou até nos Estados Unidos, os caras estavam doidos, deu uma olhadinha no colo. A gente queria perguntar algumas coisas, primeiramente, sobre o futebol americano aqui no Brasil. E, tipo, na minha opinião, o mais importante é que ele está crescendo aqui no Brasil. Teve a transmissão dos playoffs anteriormente, agora vai ter a transmissão pela ESPN. E eu queria que você falasse um pouco de como você vê esse crescimento aqui no Brasil. Eu acho que nitidamente o futebol americano vem crescendo num nível assustador. Paulo! A gente veio de um cenário onde há 20 anos o futebol americano era inexistente. Fala, amigo. E hoje o Brasil é o maior consumidor de futebol americano fora da América do Norte. Passamos inclusive mercados grandes como a Alemanha, Japão, né, que consumiam muito. Isso já voltou os olhos da NFL sobre o mercado brasileiro, né? A gente já viu hoje a negociação da possibilidade de trazer o jogo do Pro Bowl aqui para o Brasil. A gente já viu aí donos como Robert Kraft, dono do Patriots, falando sobre a importância do Brasil no mercado da NFL. E agora a gente está vendo jogadores do Brasil quebrando essa barreira da NFL, né? A gente viu o Duzão para lá no final do ano passado, tá no practice squad do Miami Dolphins. E agora esse ano a gente vai ter o Otávio e o Polastri, né, um OL, um linebacker, também fazendo esse mesmo processo para tentar atuar na NFL. E a nossa torcida está com eles, né? A gente tentar mais jogadores aí. Ainda mais eu torço pro Dolphins. Assim, é uma pergunta um pouco até complicada, mas o que seria necessário para o futebol americano aqui no Brasil, guardado as proporções, ele ganhasse essa importância que a NFL tem lá fora, de o rendimento, encher estádios, a venda de produtos e tudo mais? Eu acho que assim, é tudo uma questão de hábito de consumo. Já vi muita gente falar, mas como que você faz o público brasileiro comprar um esporte que não faz parte da cultura dele? Eu acho que para começar, a cultura é uma coisa que está sempre mudando e faz parte da inserção do esporte na cultura e não como você faz alguém comprar alguma coisa que não é inserida na cultura dela. Você transformar isso em cultura. Eu acho que o primeiro passo já foi dado, né, tanto em consumo de NFL e agora traduzir essa paixão pelo esporte americano para o análogo no Brasil, que é o Vasco Almirantes, é o Flamengo Imperadores, são o Galo Futebol Americano e os demais times aí. É engraçado que a gente acaba citando sempre os times que são equiparados aos times de futebol, né? Eu acho que esse é um primeiro passo para a popularização, porque você traz o torcedor daquele time que nunca teve contato com o esporte e ele passa a ter esse primeiro contato para acompanhar o time do coração dele e acaba se tornando mais um fã. Eu acho que isso é essencial. Muito bons como o João Pessoa. Isso, a qualidade do time, a qualidade do esporte necessariamente é ligada à parceria do time. O João Pessoa Spectres, o Timor Rex, o Recife Mariners, o Vila Velha Tritões são grandes equipes que não estão ligadas a times de futebol e são sempre aí grandes figurões no cenário nacional, né? Mas eu acho que por um ponto de popularização do esporte é sim importante que a gente esteja ligado aos clubes tradicionais, entendeu? Mas é óbvio que também é necessária a iniciativa de equipes que estão em cidades que não têm esses times ou até equipes que se buscam independente desses times para a gente poder utilizar da imagem dos times, mas a gente não ser completamente dependente dos clubes como os clubes. Você acha que o crescimento da NFL aqui no Brasil ele pode ser um facilitador para a profissionalização do futebol americano? Olha, eu acho que com certeza, quanto mais a gente trouxer o interesse da NFL no que a gente está fazendo aqui, mais você volta o interesse comercial dela, não só para o consumidor, mas o que está acontecendo de futebol americano no Brasil, né? Hoje a gente tem aí a Liga BFA, que vem fazendo um excelente trabalho como campeonato unificado, né? A gente tinha um cenário dividido há algum tempo,
a ABFA unificou os campeonatos, a ABFA trouxe essa força de uma liga estável. Isso. Tem a liga de acesso, tem a liga feminina, é uma estrutura muito grande, é uma estrutura que é muito organizada, gerida por gente séria, que organizou muito o futebol americano. E quanto mais você se organiza e mais você tem um pool de público consumidor, mais você traz os olhos de uma organização que nem a NFL, que vai visar lucrar em outro mercado, fora do mercado doméstico dela. E não só com o consumidor do produto dela, mas em ela, assim como a NBA fez o fomento da NBB aqui no Brasil, a gente tem a NFL aí fomentando a BFA futuramente, quem sabe. Você crê que seja possível que o americano aqui no Brasil, com a BFA, ele seja tipo um college para a NFL, que possa, assim como o caso do Duzão e dos outros que foram agora, fornecer cada vez mais jogadores para a NFL? Eu acho que constantemente a gente vai ver mais uma participação brasileira na NFL. Estou dizendo que vai ser algo significativo, vai ser algo expressivo. Sei lá, 10% da liga ser formado de jogadores brasileiros. Eu não vejo a gente existindo como uma liga alimentadora, né, que nem a NCAA, até porque a gente vê aí ligas muito fortes como a liga alemã, como a liga polonesa, a liga sueca, que são ligas fortes, que não funcionam dessa forma, são muito organizadas, têm um mercado consumidor grande, mas eu vejo cada vez mais organizado. A gente é um país com muito material humano e a gente pode ver cada vez mais oportunidades como esses meninos estão tendo, como o Otávio está tendo, como o Polastro está tendo, como o Visão teve, de estarem no nível onde a NFL se permite olhar na direção deles para participar de um processo seletivo, para a gente ter alguns jogadores entrando na liga. Não vejo como a gente poder ter jogadores nossos entrando via draft, esse tipo de coisa ainda é uma realidade muito longe, não só para a gente, mas para as ligas que já são mais organizadas previamente, como a Liga Alemã e as demais ligas europeias, a Liga Japonesa, que é uma liga muito forte. Mas nesse sistema da gente estar viabilizando nossos atletas para estarem brigando pelas vagas que a NFL disponibiliza, sim. Há 5 anos atrás a gente não imaginava que isso acontecesse. A gente dizia que era impossível um brasileiro não kicker estar na NFL. E aí o Duzão tá lá, sabe? Tá lá treinando com Dolphins. E é legal que vem até jogadores norte-americanos para cá, como o caso do Sim. Já é um costume antigo, né, da gente trazer gringos para fortalecer nosso esporte, não só como atleta de campo, mas como alguém que vai ensinar o restante do seu elenco. Né? O Teron e o Rakim estão cumprindo uma função muito especial no nosso elenco, não só de desequilibrar o jogo, mas de tá desenvolvendo os atletas nas posições que eles participam. Valeu, cara. Agora é uma parte do Vasco com o Lucas e o Varane. Agora vamos falar um pouco sobre mais o Vasco, focado agora justamente no Vasco Almirante. Eu queria começar falando, né, como começou essa fusão do Vasco, o Vasco da Patriotas com o Botafogo Reptiles e, claro, antes o Vasco tinha ganhado já um torneio touchdown, né, foi campeão nacional. Então como é que funcionou esse processo todo? Assim, primeiro só uma correçãozinha, porque muita gente fala da fusão do Vasco Patriotas com o Botafogo Reptiles e não foi o que aconteceu. Né? O Patriotas e o Reptiles se fundiram. Foi justamente isso? O Patriotas e o Reptiles, independente das instituições que eles levantavam a bandeira, se fundiram e decidiram por permanecer no Vasco. Porque assim, muita gente fala, a torcida do Botafogo se mostrou muito chateada de o Vasco não fundiu com o Botafogo, o Vasco engoliu o Botafogo. Não foi isso que aconteceu. Patriotas e o Reptiles decidiram se unir para se tornar uma equipe mais competitiva do que tinha sido. E aí as duas diretorias combinadas decidiram que o Vasco oferecia mais benefícios para a gente e que a gente ia permanecer ali. Tanto que manteve-se o Vasco porque a instituição estava representando, mas nem Patriotas nem Reptiles existem mais. Criou-se o Almirante justamente em função do nome do Vasco, né, e toda a representatividade marítima, histórica do Vasco. A ideia surgiu, assim, para começar, falou, o Vasco campeão brasileiro era uma equipe muito tradicional, mas o Reptiles também era um time que foi 8 vezes campeão estadual do Carioca Bowl. Bem lembrado. É uma equipe tradicionalista, uma equipe que foi aos playoffs em quase todos os anos da sua existência, tinha jogadores de muita qualidade e foi uma combinação não só de elencos, mas também de diretorias que trabalhavam muito por combinar
pô, tô ralando aqui, você tá ralando aí, bora ralar junto, vamos fazer funcionar. Né? A gente automaticamente se torna um time muito mais competitivo. Tanto que se você pega hoje tanto o nosso ataque quanto a nossa defesa, pode não ser exatamente meio a meio de quem veio de cada lado, mas é muito equilibrado. Talvez o ex-Patriotas seja um pouco maior de um lado e aí no outro setor tem um pouco mais de reptiles, mas a gente não vê mais essa divisão no elenco. Você olha e está todo mundo em prol de um objetivo, uma função, e você não vê nem divisão assim, entre rixas de elenco. Isso é um medo que a gente teve durante a fusão, mas que em momento nenhum se concretizou. Desde o primeiro treino já foi algo muito unificado, porque a gente viu todo mundo com um objetivo comum, todo mundo queria ser campeão, todo mundo queria brigar, e era o que não vinha acontecendo. E com a fusão volta a acontecer. E até a paixão, né, pelo esporte também, né? Porque isso também se deu em conta, eu queria até, não sei se você pode responder exatamente isso, mas foi também por questão, claro, a gente sabe que o futebol americano está começando aqui dentro do país, está todo um processo também, dificuldade até mesmo de patrocínio, está crescendo a cada dia mais, mas se deu em conta através disso também por questão de patrocínio, por questão financeira, essa questão, ou os clubes não tinham atualmente uma condição, foi algo relacionado a isso? Não diria que foi uma questão financeira, foi uma questão de recursos, uma questão organizacional. A gente via duas diretorias que ralavam muito para trabalhar em número reduzido, porque a gente sabe que todo mundo aqui é voluntário, todo mundo aqui está ganhando dinheiro com isso aí. Então assim, a gente via aí que o cara entrava para ajudar e daqui a pouco ele saía. Então você acabava sempre com os mesmos 3, 4, 5 caras que estavam fazendo tudo nas diretorias. A partir do momento que você junta, você tem uma equipe para trabalhar. Então quando eu falo de recursos, não estou falando de recurso financeiro, estou falando de recursos de pessoas, recursos humanos. Você tem gente para trabalhar, para botar a mão na massa. De obra, né? Eram 2 times brigando por campo, para você só tem um determinado número de campos no Rio de Janeiro que tem estrutura para receber o nosso treino e que cobram muito dinheiro. E a gente estava brigando por esse espaço e a partir desse momento a gente não briga mais, a gente tem tudo foi sobre combinação de esforços, sobre alocação de recursos para a gente ter um time mais forte não só dentro de campo, mas também fora de campo. Dentro da competição, o Vasco até o momento, né, terminou a temporada regular invicto dentro da divisão. E vai enfrentar agora a Portuguesa, inclusive, que é a equipe que só teve uma derrota, que foi justamente na última fase para o Galo. Então, assim, eu queria saber como é que está justamente o pensamento psicológico de todos os jogadores para esse próximo jogo, porque avançou invicto, o time está muito bem, o ataque está produzindo bem, foi o melhor ataque, como eu falei, a segunda melhor defesa dentro da divisão. Então, como é que está exatamente o psicológico desses caras? Assim, o ego não está muito elevado, está equilibrado, como faz? Então, a verdade é que hoje a gente não está mais invicto. Acabou a temporada regular. Acabou a temporada regular. Não importa quantas vitórias, quantas derrotas você teve, todo mundo chegou junto e agora quem perdeu está fora. Então não interessa o retrospecto mais. Estar invicto proporcionou que a gente jogasse o primeiro jogo em casa. Mas se a gente não ganhar esse jogo agora, não interessa quanto a gente não ganhou antes. Então, assim, não adianta a gente estar com isso na cabeça. O que a gente prega para os jogadores o tempo inteiro, e isso não é agora nos playoffs, isso foi a cada jogo, isso foi a cada posse dentro de cada jogo. A gente pontuou, a gente voltou para a sideline, se organizou e o jogo está 0-0, a gente tem que pontuar de novo. Acabou o jogo, a gente ganhou, a gente está 1-0, a gente está 0-0, a gente tem que ganhar o próximo. E agora nos playoffs isso é mais verdade do que nunca. A gente tem um elenco bem maduro, bem experiente, que está sabendo lidar com isso, está sabendo se preparar. E o fato da Lusa ter tido uma derrota não diz nada pra gente, porque a Lusa podia muito bem estar invicto, tão invicto quanto a gente. No único jogo que eles perderam, eles abriram 17 pontos à frente do Galo e acabaram tomando a virada. A Lusa teve aí, rivalizou com a gente o campeonato inteiro pelo melhor ataque da conferência, pela melhor defesa da conferência, em jardas corridas, em jardas aéreas, em touchdowns. Para ser sincero, assim, eu não me ligo muito em questão de números, né? Me importam os números que acontecem numa partida. Quantas vezes a Lusa me apresentou uma determinada blitz? Quantas vezes eles me apresentaram uma determinada cobertura? Quem fez mais pontos? Quem fez mais touchdowns? Quem fez mais jardas corridas? Isso sinceramente não me importa. Então assim, eu não sei, nem sei te dizer agora quem acabou na frente, se foram eles, se foi a gente, quem correu mais, quem passou mais. O que importa é o que eles fazem e o que a gente espera que eles façam contra a gente. Já fazendo emendando junto com essa pergunta do confronto contra a Lusa, a
gente vai ter aí justamente os números, são os 2 melhores ataques dentro da divisão, ambos os quarterbacks estão jogando muito bem, e do outro lado a gente tem um quarterback também muito experiente, assim como o Vasco, e eu queria perguntar o que vai definir, no seu ponto de vista, o jogo? Seria o pass rush, vai definir mais essa partida, porque são 2 ataques com não só o aproveitamento em campo, também a questão da pontuação, os 2 QBs muito bem, jogo corrido muito bem. Então, como você acha o que vai definir a partida nesse quesito? Um ponto importante a levantar é que não só são os 2 melhores ataques da conferência, mas também são 2 das 3 defesas menos vazadas da conferência. Então, não é um equilíbrio só de ataques, mas um equilíbrio de defesas também. O que a gente vê aí é uma equipe muito bem preparada. A Luz é uma equipe muito bem preparada, é uma equipe com muita qualidade em todos os seus setores, em todas as posições. Talvez a comissão técnica mais competente contra quem eu já joguei, contra quem eu já enfrentei. O Coach Childs é um grande técnico, o Coach Vitor, que é o coordenador ofensivo, um grande técnico, o Coach André, grande técnico. Eles ainda têm Coach Cisneros, que foi head coach do Mariners, que foi vice-campeão do Nordeste. Ele foi head coach do São Paulo Storm e hoje é coach do linebackers. Então, uma comissão técnica recheada de gente que pode agregar muito no jogo, né? Então, assim, o que eu espero não é que o número de sacks vai determinar, que o número de jardas aéreas, o número de jardas terrestres. Eu acho que ganha quem erra menos. É um jogo que, no final das contas, quando você tem um jogo tão equilibrado assim, com 2 times tão bem preparados, vai ganhar quem errar menos. Não é o que você vai fazer a mais, é o que o outro vai errar, né? Então, o nosso trabalho é garantir que não vai haver erro da nossa parte, que a gente vai estar preparado não só para executar o nosso, mas para o que eles vão apresentar para a gente e tentar forçar esses erros do lado deles. Seja com o nosso pass rush forte, com a nossa secundária fechando os espaços, com a nossa L tentando colocar o front seven deles nas posições erradas e o nosso wide receiver explorar os espaços da secundária. No final das contas, o jogo de futebol americano vai ser ganho da mesma forma, independente de quem é o seu adversário. A diferença é só, alguns adversários vão te dar mais espaços do que outros e outros adversários vão errar mais. E é isso que a gente vai tentar minimizar contra a Luz, minimizar o número de erros. Só finalizando, por ser 2 ataques muito bons, as defesas podem acabar surpreendendo de uma certa forma e ser um jogo das defesas, por exemplo, na partida? Isso seria uma surpresa, por exemplo, para você? Não, de forma nenhuma. Até porque, assim, apesar da qualidade do nosso ataque, até hoje, todos os jogos da nossa temporada foram basicamente definidos pela nossa defesa, né? Nossa defesa tem sido bem forte em todas as partidas, tem sido bem implacável nesse ponto, tem permitido muitos poucos pontos, tem roubado muito a bola e a defesa da Luz tem feito a mesma coisa. Então eu não assustaria em nada que fosse um jogo definido por defesa. Eu espero que não, porque dizer que o jogo foi definido por defesa quer dizer que o ataque não contou muito bem. Então eu espero que seja um jogo. Eu espero que não seja um jogo equilibrado, gente. Duvido muito que algo desse pensado para acontecer, às vezes assim. E como eu falei, eu acho que ganha quem errar menos. Jogo domingo, né, às 14 horas. No estádio do Olaria. A galera vai ver depois, mas acompanha a matéria então. Valeu, Barandas, muito obrigado. Tamo junto. Valeu. We are here with Teron Fitzgerald, player of Vasco Almirantes. I can know about how can I see the development of the American football here in Brazil. I say it's pretty good. Since I came here 2 years ago, in the 2-year span that I was here last time, it's been evolving pretty good. I noticed that more and more teams are starting to develop like better players and longer practices, and the game is getting faster. So I really say the development is getting good. And do you like playing here? Oh yeah, Vasco, best team so far. Yeah, best team. Thank you, man. Estou aqui com o Pacquiao, running back do Vasco Almirantes, e com o QB, né, o Gazelli, o nosso famoso Gazelli. E eu queria começar perguntando sobre a questão, assim como eu falei com o Barandas, do crescimento do futebol americano aqui dentro do Brasil. O que vocês estão achando de tudo isso? Como é que vocês estão vivendo com esse momento? Vocês sentiram um leve crescimento realmente no futebol americano? Começando com o Gazelli. Então, eu acho que o futebol americano está na crescente. Eu acho que todo esporte que está iniciando está na crescente. O futebol americano ainda vive um grande preconceito, mas eu acho que a NFL está aproximando o jogo do brasileiro. Eu acho que a gente está fazendo sentido ao contrário, sabe? A gente está sentido ao contrário não, que o brasileiro gosta disso. Se espelhar lá fora e começando a trazer o público do futebol americano brasileiro. Ainda tem uma longa caminhada, mas a gente chega lá.
E você, Paquera, o que você acha de tudo isso, esse momento? Crescimento, sentiu uma leve diferença aí dos anos pra cá, pra agora? Já tá há quanto tempo, basicamente, você no futebol americano? Eu comecei em 2015, né, e na época eu nem conhecia muito futebol americano, eu entrei e conheci um amigo do time, e realmente eu percebi a diferença, assim, né, eu acho que a formação da Liga BFA trouxe uma estrutura boa pro esporte, né, a gente vai ter aí jogos transmitidos ao vivo na ESPN, e aí eu acho que isso deu uma motivação a mais pros times, eu acho que cada time que melhora o seu elenco, força outros times a melhorarem também, buscarem mais jogadores, mais estruturas, técnicos mais preparados, né? A galera tem estudado muito, acho que isso que é o mais importante. A galera tem aprendido cada vez mais o esporte, aprendido como treinar, e isso está dando resultado. Agora vamos falar basicamente do jogo contra a Lusa, né, que vai acontecer nesse domingo. Eu estava falando com o Barandas anteriormente, são dois ataques, os dois melhores ataques inclusive da divisão, então eu queria perguntar para você de QB para um outro QB que não está aqui, que é o adversário, que é o Catula, né? O que você acha desse jogo? Vai ser um bom duelo, porque vocês estão vindo dos dois melhores ataques, bons números inclusive. O que você espera para esse jogo? Então, acho que é um jogo esperado muito ofensivamente. É um jogo que tem os dois melhores ataques, acho que do Sudeste, mas acho que é um jogo que vai ser predominado por defesa. Acho que quando se bota playoff em mesa, os ataques ganham jogos, mas as defesas brilham mais. Times que querem ir longe nos playoffs têm que botar a defesa em jogo. E eu acho que a defesa do Vasco vai mandar bem esse jogo. E você falando mais para um lado agora do jogo corrido. O Vasco trabalha muito com o jogo corrido. Vendo os vídeos percebi muito, o Vasco utiliza muito o jogo corrido, apesar do jogo aéreo também ser muito bom. Qual é a sua expectativa para o jogo? O jogo corrido é o que vai funcionar também muito nessa partida contra a Portuguesa especificamente? Eu acho que o Vasco tem sido um exemplo de uma coisa que eu acho que funciona para qualquer time, né? O jogo corrido vai funcionar quando o jogo aéreo for bom, quando tiver wides confiantes, que a defesa adversária tem que se preocupar com eles, né? Eu acho que é o caso do Vasco. A gente tem recebedores muito bons, assim, melhores do Brasil, e aí abre espaço para o jogo corrido, né? A defesa do adversário tem que se preocupar com o jogo aéreo e abre espaço. E a gente tem cada vez melhorado mais o jogo corrido, tem uma linha ofensiva que está fazendo um ótimo trabalho aí, um backfield também muito unido, tem cada um ajudando o outro, e a gente está conseguindo fazer um jogo bem equilibrado. Por mais que tenham predominado as corridas, eu acho que é por esse equilíbrio aí, com um bom jogo aéreo. Valeu, eu queria agradecer a vocês aí mais uma vez, já para basicamente encerrar aqui, né? Então, muito obrigado, uma boa sorte aí no jogo. Valeu. E é decretado o fim da partida. Não entendi nada, mas é isso.